Olá, pessoal. Bom dia, meninas, meninos. Sejam muito bem-vindos. Mais um papo formativo, mais uma segunda-feira e a última segunda-feira do mês de outubro, né, gente? Mês de outubro que está passando assim. Vocês, essa semana, com os seus cursistas, já vão ter vivido metade da jornada, né? Hoje o roteiro 6, né? Então a gente já consegue aí olhar mais da metade do caminho percorrido, né? Bom dia, Patrícia, seja bem-vinda. Olá, Clarice, bom dia. Bom dia, pessoal, bom dia. Bom dia. Desejo a vocês uma semana abençoada, um início de semana que seja tranquilo, que vocês possam, na sua caminhada, na sua jornada da semana, fazê-la da melhor maneira possível, que vocês fiquem bem, né? Cuidem-se, olhem para si com gentileza e carinho, para vocês encontrarem aí a força necessária para mais uma semana de trabalho. E hoje, então, o nosso papo formativo é o papo formativo da reunião 6, sendo que com seus cursistas essa semana vocês vão vivenciar a R5. Em alguma medida, o nosso roteiro 6, ele conversa diretamente com o roteiro 5, né? Vocês vão ver que a gente traz, inclusive, essa memória desse roteiro para a nossa conversa na R6. Para quem chegou um pouquinho depois, já está disponível no chat para vocês o formulário da presença, né, para vocês acessarem aí o link e registrarem a presença de vocês no nosso papo formativo. Então, lá na nossa R5, que vocês vão estar conversando com os seus cursistas esta semana, vocês vão falar de avaliação interna e avaliação externa. E no Em Ação desta semana, vocês vão dar continuidade ao Em Ação iniciado na R4, que é a elaboração do instrumento de avaliação do plano de ação, né? E hoje, esta semana, a nossa R6, ela vai trazer o foco para as avaliações externas, né? Como parte do processo de ensino e aprendizagem. E aqui, no nosso roteiro 6, embora ele, na essência, é um roteiro conhecido de vocês, mas a gente tem uma encomenda nova para esse roteiro, que nós vamos falar das avaliações externas aqui, para além da Prova Paraná. A gente vai trazer o SAEB para essa conversa também. Então, a gente vai, hoje o nosso roteiro, vocês vão ver que ele está organizado de uma forma diferente, ele está com 2 momentos distintos, esse roteiro, mas que tem como foco essa essência de olhar para as avaliações externas e, tranquilo, Patrícia, olhar para as avaliações externas, entendê-las como parte do processo de ensino-aprendizagem, e hoje, em especial, a gente vai vivenciar um momento de entender como é que está a proficiência dos nossos estudantes quando nós olhamos para o SAEB, né? Então, hoje a gente traz esses 2 olhares, um olhar que é para a Prova Paraná, enquanto avaliação externa de rede, e um olhar para a proficiência a partir dos resultados do SAEB, que é uma avaliação a nível federal, mas que também é uma avaliação externa. E como eu trago isso para a minha prática pedagógica? Como é que esses resultados eles vão contribuir para o processo de ensino e de aprendizagem dos nossos estudantes? Aí o nosso slide de sensibilização para a câmera aberta. Eu espero que já chegando à metade, né, ultrapassando metade da jornada, esse slide vai se tornando cada vez menos necessário, a ponto de vocês poderem ocultá-lo no seu material, porque o seu grupo de estudo já está consolidado quanto ao uso da câmera aberta, que vocês já não precisam mais investir energia nesta ação, né, porque os seus cursistas já se apropriaram de forma bastante tranquila em relação a isso. Aí a nossa agenda. Então, reparem que nós temos aqui da nossa agenda 3 momentos destacadinhos aqui em vermelhinho e que é sempre aonde a gente sugere que vale a pena vocês investirem o tempo de 20 minutos que vocês têm a mais para customizar essa agenda, né? Adaptar esse slide. Então, hoje nós temos, olha só, depois do em ação e compartilhamento, que normalmente quando nós chegamos nesse momento na nossa reunião, a gente já está se encaminhando para fechar a reunião. E reparem que aqui não. Nós ainda temos, olha, mais 25 minutos ainda para frente, dos quais 20 minutos nós vamos trabalhar justamente com
com os olhos voltados para os resultados do SAEB. Vocês vão ver no nosso papo formativo, a gente vai construindo essa reunião de forma que vocês vão ver que vai ficar muito tranquilo de vocês fazerem esse momento de vivência, de olhar para esses resultados de forma propositiva. E aí o nosso acolhimento é um videozinho que já é conhecido, nós já trabalhamos com ele, o que vai mudar um pouquinho é o questionamento propositivo. Então, para a gente otimizar o nosso tempo, eu vou confiar na memória de vocês, que vocês lembram do videozinho do cachorrinho, para que a gente possa ir direto para o questionamento, né, para a gente entender a intencionalidade aqui da pergunta. Então, qual que é a intenção aqui, né? Na essência, esse acolhimento, vocês já vivenciaram ele na segunda jornada com os seus cursistas. A ideia aqui agora é que vocês direcionem esse questionamento para que o cursista ele possa pensar para além da prova Paraná, que ele possa pensar também no SAEB enquanto avaliação externa. Então, quando a gente traz aqui, ó, ao refletir sobre sua prática pedagógica e o desempenho de seus estudantes, que relação podemos estabelecer entre o vídeo e as avaliações externas no processo de ensino e aprendizagem? Então, a ideia é que isso está lá nas notas da apresentação, para poder apoiá-los na hora de vocês conduzirem a reunião. A ideia é que vocês levem, né, esse questionamento após assistir o vídeo. Então, né, vocês vão primeiro assistir o vídeo com os seus cursistas, mas que vocês possam, ao propor o questionamento, que vocês direcionem a reflexão para a prova Paraná e para o SAEB, enquanto avaliações externas a serem consideradas. Então, a gente vai para além da prova Paraná. A gente vai olhar também para os resultados do SAEB. E a gente tem que lembrar que a gente já está com os olhos voltados para 2025. E 2025 é ano de SAEB novamente. Então, é muito importante a gente entender como é que está a proficiência dos nossos estudantes a partir dos resultados da prova de 2023, para que a gente possa pensar ações no sentido de avançar na proficiência dos nossos estudantes. Esta é a ideia, né, que a gente possa entender onde estamos e o que podemos fazer para avançarmos, para irmos um passo além quando nós discutimos proficiência dos nossos estudantes. E aí, como eu disse para vocês, confiando na memória do vídeo, eu quero, né, a gente vai direcionar as nossas ações aqui, já pensando no questionamento, né? Então, eu gostaria de convidar você, João, para compartilhar com a gente, quando você amplia o seu olhar, né, pensando não só na prova Paraná, mas pensando também no SAEB, enquanto avaliação externa, qual relação a gente pode estabelecer com o vídeo do cachorrinho, mas também com essas duas avaliações externas e o processo de ensino-aprendizagem. Gostaria de ouvi-lo um pouquinho. Olá, então, bom dia a todas e a todos, né? Eu lembro desse videozinho, né, que a primeira reunião que eu fiz, até houve uma polêmica que uma pessoa não interpretou da maneira como deveria, eu acho, achando que a secretaria, aquela história, né, o governo estaria nos subestimando, né, colocando uma animaçãozinha tão infantil assim, sabe? Mas foi só uma reunião, né, na jornada passada, a primeira reunião. Depois, da segunda em diante, eu já fui conduzindo de uma maneira diferente, né, o videozinho, no sentido de dizer, né, que ele é uma animação, né, que bem fofa, inclusive, né, muito fofinha, mas que traz uma reflexão muito legal, né, daquele que não se adapta ao formal, aquele contexto mais, e essa é a dificuldade que eu teria de estabelecer a relação do vídeo, né, com as avaliações externas, porque as avaliações externas têm justamente essa característica de ser, como são diagnósticas, de serem muito formais, né, e a crítica que sempre tem, tanto, né, a prova Paraná, quanto até do SAEB, de não haver uma adaptação e tal. E aí ela tem essa característica mais bem formal de prova mesmo, né? E o vídeo faz uma espécie de crítica
a essa formalidade toda, porque o cachorrinho acaba aprendendo o mais importante, que era o que ele precisava saber, né? E as provas nem sempre conseguem provar aquilo que se aprende. Então, existe realmente essa disparidade, eu diria, né, entre a formalidade da prova Paraná, da prova do SAEB, enquanto não houver um engajamento de toda a comunidade escolar, para entender que ela é também, né, importante para a aprendizagem e não apenas uma avaliação diagnóstica. O que a gente ouve muito é que ela tem muito essa finalidade diagnóstica, né, enquanto ela também precisa ser, né, um embasamento para a aprendizagem. Mas, assim, refletindo sobre a minha prática com os estudantes e estabelecendo a relação com o vídeo, eu que sou de um componente curricular que tem, inclusive, aquela cartilha de preparação para o SAEB, que este ano tem, né, tanto língua portuguesa quanto matemática, nós temos aquele cartilinha, aquele livro. Então, uma das coisas que eu faço bastante é trabalhar pelo menos, né, uma vez por semana, trabalhar com aquela cartilha que vem. E, assim, de uma maneira mais descontraída, tentando aplicar, às vezes, uma metodologia diferente de apenas expositiva e uma aula expositiva e dialogada, que me parece que o material é muito preparado para isso, para a gente fazer a leitura do texto com os estudantes e daí eles responderem as questões ali e a gente conferir se está certo ou está errado. Então, de vez em quando eu faço uma dinâmica diferente né, já fiz até rotação por estações, né, em que uma das estações era fazer esse material. Então, eu vou adaptando de acordo com o contexto, por entender, né, inclusive no videozinho, que essa formalidade da prova, às vezes, pode trazer um pouco mais de prejuízo no resultado do que avanços, né? Então, é muito importante a gente entender as avaliações externas, tanto a prova Paraná quanto as provas do SAEB, né, entender além do diagnóstico, né? Como a necessidade de recomposição das aprendizagens que não aparecem, que foram verificadas nessas avaliações. Então, ela é um diagnóstico, mas que dá um norte, e que a gente precisa utilizar esses resultados, né, a fim de... A minha escola, por exemplo, é uma das escolas que não teve, né, nosso grupo de docentes não recebeu aquele bônus, porque nós avançamos no ensino fundamental, mas no ensino médio não. E aí nós não recebemos aquele bônus, e aí está todo mundo, né, fazendo o seu papel, né, a sua função de tentar para que as próximas a gente se dê um pouquinho melhor. Mas, assim, enfim, eu vejo que há um grupo de professores mais compromissados com os resultados, compromissado não só com o resultado, mas com a aprendizagem, para garantir o resultado, né? Então, para garantir o resultado, tem que garantir a aprendizagem. Não adianta ficar apenas repetindo, papagaiando coisas assim, porque são formalidades exigidas, sem entender que ela faz parte de um processo de aprendizagem que nós precisamos, assim, recompor aquelas coisas que ficaram para trás e que não, né, que tem coisas que são bem mais anteriores, lá da época da pandemia ainda, né, que também precisa recompor. Eu acho que falei demais, Angelita, não sei se consegui expressar bem, mas Consegui, essa sim. ideia que eu faço, né, do vídeo com as duas avaliações externas. Muito obrigada, João. Valdirene, já lhe dou a palavra, deixa eu fazer o gancho, que você trouxe elementos muito importantes na sua fala, João. Primeiro, né, a questão do vídeo, né? Então, o vídeo, como você falou assim, ele vem de um jeito fofo, sim, né? Por quê? Ele é um acolhimento, né? É a gente trazer leveza para esse roteiro. E você trazer leveza não significa que você vai minimizar a importância e a seriedade da discussão, mas é que você vai primeiro sensibilizar o outro para essa discussão. Né? Então, na base da fofura, a gente sensibiliza para um assunto que é sério, né? Que é falar de aprendizagem, que é falar dessas avaliações externas, e você trouxe algo que é muito importante na sua fala. Gente, as avaliações externas, elas vêm com esse caráter diagnóstico, elas são avaliações de rede, mas sou eu, enquanto professor, lá na sala de aula, é que consigo ir para além, que foi o que você trouxe, né, João? Eu tenho que ir para além do diagnóstico.
E quando eu olho para os resultados e o que esses resultados expressam, e eu consigo entender, fazer uma leitura humanizar esses dados, eu entendo esses resultados dessas avaliações, sim, como parte do processo. Que ideia é essa? Não vai me valer de nada eu ter um resultado de prova Paraná, eu ter um resultado de SAEB, e eu ficar ali, o resultado pelo resultado, o diagnóstico pelo diagnóstico. Eu tenho o resultado, eu preciso saber o que eu vou fazer com isso. Esse é o desafio. Como é que eu vou utilizar esse resultado em prol de melhorar a aprendizagem dos meus estudantes? Como é que esse diagnóstico vai contribuir para o meu planejamento, para o meu processo de ensino, para significar a aprendizagem? Então, acho que você trouxe elementos que foram muito ricos no direcionamento desse olhar, quando você traz a importância de olhar para isso no intuito da recomposição das aprendizagens dos nossos estudantes, porque nós ainda estamos, sim, vivendo reflexos pós-pandêmicos, nós não podemos negar isso, né? E a recomposição, ela vem muito nesse olhar. Muito obrigada pela partilha. Por favor, Valdirene. Acho que só mesmo para acrescentar, né? Sempre quando eu entro nesse tema que é bem polêmico, né? Acho que para nós formadores é um tema bem difícil por conta da reação deles. Eu sempre falo para eles assim, que a prova Paraná ou qualquer avaliação externa sempre nos mostra alguma coisa sim. Né? Porque eles falam que não mostra nada, que não sei o que eles fazem de qualquer jeito. Eu falei, mostra sim. Pode mostrar para a gente a seriedade que a gente está dando a esse instrumento, pode mostrar para eles a seriedade que eles deram quando você vai retomar essa prova e vai corrigir, que eles falam assim, nossa, eu sabia. Eu falo para eles, sempre ver o lado positivo, que eu acho super importante. E com certeza essa semana nós vamos ter polêmica, porque nós vamos trabalhar com ela, né, que é o tema, o roteiro anterior, e vai ter uma polêmica a mais aí por conta da grade, né, Angelita, que já veio a reunião, que eles vão com certeza colocar, que vai vir recomposição das aprendizagens como disciplina para o nono e para o terceiro ano, tirando redação e leitura e tirando pensamento computacional. Então, eu creio que ainda vai ser mais a nossa reunião vai ser mais isso. Mas sempre pedir para eles verem sempre o lado positivo. É o que eu tenho, sim, por esse lado que eu tenho ido. E está perfeito, Valdirene, acho que é bem isso. A reclamação, ela já está feita, ela está dada a vocês, né, o que vocês vão acolher, lógico, isso, mas é sempre no intuito do quê? Para além da reclamação, né, vamos tirar a reclamação e vamos para o campo das possibilidades. Acho que você traz muito bem quando você fala isso, né, independente daquilo que eu ache sobre, vamos olhar o que esse resultado significa. Alguma coisa ele está me mostrando. Inclusive, como eu, professor, me engajo para a realização das avaliações externas. Como eu levo isso para o meu espaço de sala de aula. Por favor, Regiane. Olá, gente. Então, eu ia falar mais ou menos o que a Valdirene falou, que pensando nesse vídeo, e na pergunta, e nas avaliações externas, vai gerar polêmica, com certeza, porque o que eles falam é exatamente isso, que eu acho que a gente faz nas atividades, nas avaliações formativas, é adaptar e levar e valorizar esse lado do aluno, igual o cachorrinho ali que na hora da prova não conseguiu, ficou nervoso, não mostrou o que ele sabia, e na prática ele mostrou. E eles vão falar exatamente, eu já até espero, eles vão falar exatamente isso, que as avaliações externas não trazem essa possibilidade de adaptar e de mostrar esse lado, né? Então, a gente tem que se preparar bem com as respostas e para levar esse outro lado, como o João falou, porque a pergunta vai bem assim, de encontro aí como é que eu posso dizer, não é o contrário, mas ela vai surtir na cabeça deles esse oposto. Eu acho que vem bastante falas nesse sentido. E, Regi, e tomara que venha, sabe por quê? Para que vocês possam, com esse grupo de professores, trabalhar com eles justamente o seguinte: quem conhece o aluno é você, professor. Só você tem as ferramentas para realizar uma avaliação formativa. A intencionalidade de toda e qualquer avaliação externa não é formar o estudante. Tanto é que a gente vai ver, né? A avaliação externa é para um diagnóstico de ensino, do processo de ensino. Então, assim,
Tem ao lado para vocês que, claro, todo conflito ele gera uma insegurança, mas no conflito nós crescemos, porque é a partir do conflito que a gente pode propor as discussões, levar as reflexões. Então, quando vem uma avaliação externa, ela não vem direcionada para o estudante, para as características daquela turma, daquela escola. Só você, professor, é capaz de fazer isso. Por isso que é o professor quem realiza a avaliação na perspectiva formativa, porque ele sabe exatamente para quem ele está realizando aquela avaliação. O professor, ele individualiza, ele sabe quem é o seu aluno. Por isso que a gente traz aqui, ó, como posso estabelecer uma relação entre as avaliações externas e o processo de ensino-aprendizagem. É uma avaliação que não sou eu que elaboro, é uma avaliação que não é pensada no meu estudante, mas, como disse a Valdirene, ela me mostra algo. E com isso que é visível, o que eu posso fazer? Como eu me aproprio disso no meu processo de ensino e aprendizagem que trabalha na perspectiva formativa? Então, essa é a ideia, né? E a provocação do vídeo também, que é as avaliações que eu realizo, né? Será que elas também estão mostrando o que realmente meu estudante sabe? Será que as minhas avaliações estão tão distantes das avaliações externas? Então, é nesse olhar que a gente traz esse vídeo e essa questão, que gera polêmica, e que bom que ela gera, porque ela abre espaço para discussão, né? Onde vocês trazem esses elementos para que o professor ele possa ir para além da reclamação, né? E para além de, mas é feito desse jeito, não é feito assim, mas é eu poder olhar de forma propositiva para isso que está posto. Eu não posso mexer nisso, né? Isso já está consolidado. Prova Paraná, SAEB a cada 2 anos. Então, eu vou passar por esse processo. Então, que eu passe da forma mais propositiva possível. Por favor, João. Eu gosto das dicotomias, das dualidades, e uma das coisas que eu falo nesse momento também, é que a prova Paraná, a prova do SAEB, enquanto avaliações externas e diagnósticas, são diferentes de avaliações seletivas e classificatórias, tipo vestibular e Enem. Então, falando de dicotomias, eu acho que a prova do Enem, do vestibular, de concursos, que tem mais ou menos o mesmo caráter, no seu jeito de classificatória, seletiva, elas são excludentes. Elas excluem a maioria para selecionar alguns poucos, enquanto que nós temos que ter uma compreensão que as avaliações externas que são aplicadas na escola, por um sistema e tal, elas são includentes, né? Porque nós incluímos todos os estudantes para fazer essa análise, né, dos números, do diagnóstico que vem depois. Então, essa ideia, né, de não encarar essas avaliações como excludentes, como é a de um vestibular, de um Enem, e que, inclusive, elas servem de preparação para os estudantes que vão fazer. Muitos estudantes vão se submeter a Enem, a vestibular, a concursos depois, e eu venho de uma época, né, que eu lembro que na rede pública, eu trabalhava na pública e na privada, e eu via os estudantes da rede pública não sabiam nem preencher um gabarito, não sabiam resolver esse tipo de questão, não eram orientados a fazer isso, né? Enquanto na escola particular, por exemplo, na privada, era só feito isso, né, para eles se prepararem. Então, eu entendo que, além de trazer um diagnóstico, além de ser inclusiva, porque nós vamos promover a aprendizagem que ficou para trás, que precisa ser retomada, recomposta, recuperada, nós ainda estamos possibilitando a eles a oportunidade de saber fazer esse tipo, né, de avaliação quando vier a necessidade de fazer uma que é classificatória ou seletiva. Perfeito, João. E nunca a gente perdendo de vista também, né? As políticas públicas, elas são também pensadas e propostas a partir desses resultados, né? Então, o quanto isso impacta na vida de todos. Embora seja um determinado grupo de estudantes que realizem o SAEB, por exemplo, mas eles fazem uma avaliação que é de etapa e não de série e ano. Então, o quanto tudo isso é importante de ser, deixar claro mesmo para o professor que ele tenha esse conhecimento, para que o seu olhar também, né, seja redirecionado. E aí, gente, nós temos aqui o nosso objetivo da nossa reunião hoje, ela vem em 2 olhares.
Primeiro é planejar ações a partir dos descritores da Prova Paraná, terceira edição, né? Então, nós vamos ter o momento do Em Ação, que é planejar uma atividade, olhando para os descritores da Prova Paraná, terceira edição, mas a gente tem um segundo objetivo, que é conhecer os resultados do SAEB quanto à proficiência dos estudantes. Então, nós temos hoje uma reunião que tem claramente 2 objetivos: planejar ações a partir dos descritores da Prova Paraná, terceira edição, e conhecer os resultados do SAEB da minha escola, quanto à proficiência dos meus estudantes. E aí a gente tem um encontro que está todo proposto a partir de 2 avaliações externas, a Prova Paraná e o SAEB. Claro que aqui no nosso papo formativo, a nossa conversa ela sempre vai para além, né, daquilo que é proposto, para que vocês tenham elementos que fundamentem bem vocês para essa condução. Mas é sempre importante que vocês cuidem dessa gestão do tempo para cada momento da reunião, para que vocês possam vivenciá-la na sua integralidade com seus cursistas. Aí, a nossa experiência, gente, eu trago, como eu falei para vocês, ele traz um pouquinho da memória do que foi vivenciado, do que será vivenciado essa semana com os cursistas no 5º encontro. Então, no 5º encontro de nossa jornada, discutimos como fazer das avaliações externas um caminho para refletir sobre as práticas pedagógicas da escola e aprimorar o ensino e aprendizagem. Vejam que o próprio acolhimento, ele traz na essência o que já vai ser discutido no encontro 5, que é como é que eu uso os resultados no processo de ensino-aprendizagem. E a nossa experiência, ele vem nesse sentido de novo, ó, trazer o 5º encontro, porque lá no 5º encontro a gente já vai pensar sobre isso. Como é que as avaliações externas, elas podem ser também um caminho para refletir sobre as minhas práticas pedagógicas, mas no sentido também de olhar para a escola como um todo, e no sentido de aprimorar o ensino e a aprendizagem. E aí a gente traz nesse direcionamento o seguinte questionamento: quais ações você está desenvolvendo para potencializar a aprendizagem dos estudantes com base nos descritores da Prova Paraná, terceira edição 2024? A ideia aqui, vocês têm isso tudo bem organizadinho nas notas de apresentação, que vocês possam convidar 2 cursistas, né, de acordo aí com a gestão do tempo, para que eles possam trazer na fala, né? O que eles estão fazendo para potencializar a aprendizagem dos seus estudantes, mas baseados nesses descritores, mas que vocês também instiguem os demais cursistas a contribuírem com a discussão usando o chat, né? Então, que vocês possam convidar 2 cursistas para essa fala, para que eles tragam na fala o que eles estão fazendo esse trimestre, lá na escola, a partir do seu componente curricular, mas que os outros possam usar o chat também, para ir contribuindo, trazendo elementos para essa discussão, e que você finalize esse momento sempre fazendo uma síntese do que foi colocado no chat, né? Que vocês possam também trazer esses elementos do chat para compor esse momento da nossa experiência. E aqui eu gostaria de convidar para conversar com a gente um pouquinho, falando como é que está trabalhando, a Cláudia, né, em matemática. Como é que você está trabalhando, quais ações você está fazendo, pensando na terceira edição da Prova Paraná, Cláudia? Professora, eu estou na sala dos professores, tá? Deixa eu explicar aqui, gente, estou numa reunião, tá? Não vai pensar que eu sou doida. Ó, é o seguinte, eu sigo o mesmo método de trabalho que eu venho seguindo durante esse ano, né? Durante assim, digamos assim, esse tempo anterior à Prova Paraná, né? Então, tem os conteúdos que precisam ser trabalhados, porque eles serão cobrados na Prova Paraná, então não tem como escapar. Eu utilizo muito as aulas do RCO, mas como o nosso tempo é curto, então eu costumo printar aquelas atividades, faço um recorte, jogo lá no Word, estou falando da minha prática mesmo, dia a dia, tá? Jogo lá no Word, imprimo e trago impresso para eles. Fora isso, eu dou muita atividade de mão na massa. Então, por exemplo, nós estamos agora em matemática, os terceiros anos, poliedros. Então, assim, trouxe muita atividade para eles montarem, para contarem, fazer comprovação do teorema propriamente dito. Então, muito mão na massa para entender, porque senão fica algo muito abstrato, né? Volume, área, então, assim, a planificação, tudo isso eu trabalho muito no concreto. Então, assim, eu tenho que
ficar de olho na agenda da escola, na minha agenda, porque são cursos técnicos, então eu preciso sempre estar conciliando as atividades deles com as minhas aulas. Inclusive, se eles saem fazer uma visita técnica no dia de uma aula minha, eu só falta infartar, porque vai faltar, né? Então, eu faço todo esse trabalho, muito caderno, eles ficam reclamando, professora, meu caderno acabou. Eu falo, vocês que arrancam folha, eu nem passo tanta coisa, né? Mas não é, porque eu exagero mesmo, muita coisa para colar. Então, eu faço esse trabalho muito intensivo, no sentido de potencializar a aprendizagem mesmo, de extrair o melhor deles, né? Eu falo muito, na própria sala, eu falo das habilidades e competências com eles, né? Vocês precisam adquirir habilidades para demonstrar o que vocês aprenderam na Prova Paraná. Inclusive, não só aqui na escola nós temos um provão anterior à Prova Paraná, e nas minhas atividades, agora pegando um pouquinho do que o João falou, eu trago muita atividade objetiva, no sentido deles irem se acostumando ao que vai vir. Né? Eu sempre falo até para os meus cursistas, gente, não inventa moda, não dê atividade diferenciada, porque eles vão ter dificuldade de interpretar, de saber. E uma questão objetiva de Mark X, por mais simples que pareça, se você não demonstrou ela na sala de aula, se você não contextualizou um exercício, não mostrou a resolução, eu falo assim, trabalhem com os descritores, mas principalmente com os distratores, né? Que são aqueles feitos de propósito, né? Você faz feliz da vida achando que acertou e é o seu possível erro. Então, eu trabalho muito isso em sala, né? Os distratores, levo questões objetivas, tomo cuidado de contextualizar, porque essa prática de contextualizar é o que eles vão ver tanto no SAEB, no Enem, nos vestibulares, na Prova Paraná, tudo estará contextualizado. Então, eu preciso mostrar isso para eles. Muitas vezes eu tento resumir, reduzir o enunciado, mas, mesmo reduzindo, eu não posso deixar, digamos assim, um nível pobre ou inferior do que eles vão encontrar lá na frente, né? Então, é dessa forma que eu trabalho, professora. Eu contei assim o meu dia a dia mesmo. E é esse o exercício da nossa experiência, Cláudia. Obrigada. É o que eu faço, né, gente? Porque existe uma coisa que é o campo da possibilidade, outra coisa é o meu fazer pedagógico no dia a dia. Então, a Cláudia trouxe muito bem isso. Como é que eu faço? Eu faço um print de tela, eu levo impressos exercícios para os meus estudantes, que é para eu ganhar o tempo na aula, né? Então, esse é o exercício, é o professor trazer o que ele de fato faz. Você trouxe algo que é essencial na sua fala, quando a gente fala de avaliação, Cláudia. Eu não posso esperar que meu estudante se saia bem em uma avaliação com questões que ele nunca viu no cotidiano de sala de aula, que ele não entende, que ele não sabe o que é uma questão contextualizada, ele não teve acesso a um tipo de questão semelhante a que ele vai ver na Prova Paraná ou em qualquer outra avaliação. A avaliação, ela não pode ser uma pegadinha para o aluno, ela não pode ser uma caixa de surpresa. O estudante, ele tem que saber assim, eu posso não saber responder, mas eu vi esse tipo de questão, eu sei como ele é feito. Acho que isso é importantíssimo. A gente precisa ainda, infelizmente, muitos professores ainda se utilizam da avaliação como mecanismo de coação e punição. E nós precisamos avançar deste lugar, e quando você traz o seu fazer pedagógico, é isso que você traz para nós. Por favor, Cláudia. Professora, só ia complementar, eu participei de uma reunião com o professor da UEPG, nesse final de semana, o professor Ariângelo, e eu achei muito, e ele estava falando de avaliação, e eu achei muito engraçadinho a fala dele. Tudo que ele falava coincidia conosco aqui. Mas eu achei muito bonitinha a fala dele. Ele falava assim, professores, não dê arroz e feijão e cobre lasanha na sua prova. Ou não dê lasanha e depois cobre arroz e feijão, né? Valorize seu trabalho, né? Achei tão bonita a fala dele. E ele falava assim, tudo que você der, avalie. Registrou no caderno, mas é obrigação dele. Naquele tempo nosso era, hoje em dia, dê valor a isso. Achei tão bonitinha a fala dele. E é perfeita, né, Cláudia? Porque, assim, quando eu olho para aquilo que o meu aluno desenvolveu no caderno dele, aquele caderno está me mostrando evidência de aprendizagem ou não, né? Ele conseguiu resolver o exercício no caderno proposto, ele entendeu, ele aprendeu, ele não entendeu até onde ele conseguiu ir, onde eu preciso retomar. Então, a gente precisa, sim, sempre estar trazendo essas discussões. E eu acho que quando o assunto é avaliação, é exatamente isso. Se a sua aula foi arroz com feijão, você não pode cobrar na avaliação lasanha. Ele nunca viu.
Ele não sabe o que é aquilo, né? Porque eu tenho que entender que a avaliação é uma forma de eu colher evidências de que houve aprendizagem, e não uma forma de pegar ou punir o meu estudante. E quando você trouxe na sua fala que você trabalha com os descritores e os distratores, embora sejam as alternativas erradas, elas não são pegadinhas. Um aluno, quando ele marca uma alternativa errada, mas aquele distrator me mostra qual foi o caminho que o aluno fez para chegar àquela resposta. Em alguma medida, teve uma lógica que, em parte, estava correta, mas não no todo. Diferente quando eu elaboro uma questão, ou com respostas muito óbvias, que é para garantir a resposta certa, ou ainda, né, como forma de pegadinha, que é para realmente pegar o aluno naquela questão. Então, por isso que é importante a gente sempre estar trazendo esse nosso olhar, essas nossas conversas, e olhando para os descritores, porque, afinal de contas, a prova Paraná terceira edição vai acontecer, e os descritores são um referencial para o nosso trabalho, para a nossa organização, para o nosso planejamento. Por favor, Rosemília. Eu não sei se os professores estão mudando já a cabeça, mas eu percebi que na hora que a gente estava falando sobre o instrumento avaliativo, né, que foi a última reunião, né, a construção, que nós tínhamos que exatamente o que nós colocamos em sala, o que nós contextualizamos, exercícios que teriam que ser parecidos com o da prova. Aí deu certo que uma cursista falou assim, e a gente tem que tomar cuidado mesmo, porque depois o aluno ele não vai conseguir fazer a leitura da prova Paraná, porque a gente dá um arroz com feijão para ele, e aí como é que a gente vai cobrar, né? Aí eu lembrei exatamente do que a Cláudia falou. Então, alguns professores já estão percebendo que a prova, a avaliação interna, ela tem que também ser elaborada, pensando no vocabulário, pensando no grau de dificuldade, que a prova Paraná, ou que outra prova externa, também eles terão acesso, e eles precisam entender, ter toda aquela malícia, né, como o João disse, o que escolher, qual alternativa escolher. Então, eu espero que, em breve, os professores toda a rede possam realmente ter essa visão. Ai, muito obrigada, Rosemília, por partilhar conosco. Eu acho que você traz algo que é bem importante aí, né? A gente já tem muita clareza de que o nosso estudante não é o mesmo estudante de antigamente. Então, eu preciso entender que eu, enquanto professor, um ser em movimento também, eu preciso não ser, necessariamente, eu não posso ser o mesmo professor, né? E a gente não precisa voltar tanto tempo na nossa própria história, né? Eu, professora Angelita, se eu conversar com a professora Angelita de 5 anos atrás, eu já vou entender que eu precisei mudar, porque muita coisa nesse período pós-pandemia mudou, e eu também preciso ressignificar a minha prática para poder entender o movimento que está aí hoje com os estudantes que estão aí. E quando eu trago elementos para minha aula, por isso que eu digo para vocês, aí eu trago de novo o que a Valdirene falou, por mais contrária que eu seja, o resultado de uma avaliação externa me mostra alguma coisa. E eu preciso olhar para esses resultados e entender as avaliações que eu realizo. As minhas avaliações, as avaliações internas, elas se aproximam das avaliações externas ou elas estão muito distantes? Se elas estiverem muito distantes, também tem algo que me leva a refletir como eu estou conduzindo as avaliações dos meus estudantes, né? Então, tudo isso é muito rico nas nossas discussões, e é dessa forma, né, Rosemília, que a gente vai conseguir alcançando os professores da rede para essa mudança de posicionamento frente às avaliações externas, frente ao seu próprio planejamento enquanto quem avalia. E aí a gente traz aqui, ó, a prova Paraná e o SAEB, né, como aproveitar os resultados a favor da aprendizagem, que essa é a essência dessa discussão, né, como é que eu posso aproveitar os resultados a favor da aprendizagem dos meus estudantes? E aí a gente traz, então, o desempenho dos estudantes, na essência que vocês já conhecem esse material, né, então, deve ser aproveitado para construir um diagnóstico do que os estudantes já sabem e o que é necessário continuar trabalhando. É o que o João trouxe. Eu não posso ficar só no diagnóstico. Eu tenho diagnóstico, tá, e daí? O que eu vou fazer para avançar? O que eu preciso replanejar para poder avançar frente à aprendizagem dos meus estudantes? Então, esse diagnóstico, ele me mostra quais aprendizagens estão consolidadas e o que eu preciso continuar trabalhando. É quando a gente fala de recomposição das aprendizagens, é sobre isso. Quais são as lacunas que eu preciso preencher?
o que fazer com os resultados, né? Compreender o que os dados significam e como eles podem contribuir para a prática de sala de aula. Eu não posso ignorar esses resultados se eles não me dizem respeito. Né? Mesmo professor de arte, de educação física, um outro componente que não realiza a prova Paraná, mas ele se entende como parte do processo de ensino e aprendizagem desses estudantes, ele também vai entender que aquele resultado pode contribuir para o seu planejamento, para as suas ações em sala de aula. E estabelecer conexões com as avaliações internas, que era o que eu estava dizendo. As minhas avaliações externas, elas não podem estar tão distantes das avaliações externas. Eu preciso, de alguma maneira, a Rosemília trouxe isso muito bem na sua fala, né, de como eu vou trazer essa conexão. Como é que eu vou conectar as avaliações externas com as avaliações internas? E é ter clareza das habilidades que serão avaliadas a partir dos descritores. Então, o descritor, ele traz lá uma habilidade a ser desenvolvida. É uma habilidade que eu estou avaliando. E, a partir desses descritores, eu vou buscar novas estratégias que permitam garantir as aprendizagens esperadas. Que foi o que o João falou, né? Ele tem lá um material para trabalhar a recomposição, mas que ele vai mudando as estratégias no intuito de garantir essas aprendizagens. Vocês têm também nas notas da apresentação mais informações para subsidiar esse slide, que será o único de Fundamentando a Prática, gente. É esse olhar para entendimento de como a prova Paraná e o SAEB, como é que eu vou aproveitar esses resultados a favor da aprendizagem. E quando eu penso nisso, eu preciso ter claro qual é o resultado dado, qual foi o desempenho dos meus estudantes, o que eu vou fazer com esses resultados, o que eu faço com isso agora, né? E a partir disso, como eu estabeleço conexões com as avaliações que eu realizo, né? E quanto isso impacta o meu planejamento frente à aprendizagem dos meus estudantes. E aqui, a gente chega no momento do em ação, que nós vamos trabalhar no sentido de organização, de orientação, para a gente poder vivenciar a etapa seguinte. Eu vou compartilhar com vocês aqui. Sem dúvida nenhuma, João, a nossa demanda, ela aumentou muito, né? E antes era só a gente decorar nosso conteúdo para repassar para os alunos, e hoje nós estamos muito além do nosso conteúdo, né? O nosso conteúdo é um elemento a mais que nós temos que dar conta, né? Mas nós temos muitas outras coisas que a gente tem que dar conta nesse movimento. Gente, eu estou colocando aqui para vocês o link no chat do nosso documento do Em Ação. Vocês vão ver que é um documento que já está pedindo para vocês fazerem a cópia. Então, esse Em Ação, ele é uma atividade que ela é individual. A Rosemília havia me perguntado sobre os descritores da prova Paraná. Ele está nesse documento. Então, tanto que olhem o comando para este Em Ação. Então, o objetivo desse momento é planejar uma atividade para ser desenvolvida com os estudantes com foco nos descritores da prova Paraná, terceira edição. Para isso, individualmente, vocês vão acessar o documento e fazer uma cópia. Aí a Rede está colocando aqui, ó, cada aula surgem questões muito além da nossa formação, e temos que nos atualizar, mais do que isso, né, muitas vezes nós temos que estudar, buscar aprender, né, Rede, para ter condições de dar uma resposta. E aí, gente, eu vou mostrar para vocês o documento que vocês fizeram uma cópia, que é este aqui. E aí, como sempre, tem o print do slide com as orientações do que se espera que seja feito. Reparem que está previsto um tempo de 25 minutos para essa atividade, que é individual, aonde está aqui, ó. Está bem aqui, ó, Rosemília, os conteúdos com os descritores da prova Paraná. Então, sempre é legal, né, porque vocês podem ter cursistas que já tiveram contato com essa planilha, como vocês podem ter cursistas que não. Então, de repente, nem todo mundo sabe lidar com a planilha da forma certinha, mas é sempre na ideia de vocês localizarem, junto com os seus cursistas, como ele se movimenta nessa planilha, né? Então, vocês têm aqui, ó, na barrinha, aqui cada uma das abas dos componentes, né, ó. Então, língua portuguesa, ensino fundamental, ciências, matemática, história. Então, mostrar para o cursista como é que ele se movimenta nessa planilha. E aí, vocês têm para todos os conteúdos, eu estou aqui na planilha de língua portuguesa, então, a gente tem quais são os descritores, o conteúdo
associado a cada um desses descritores e em qual aula esse descritor é trabalhado. Então, o professor tem nessa planilha aqui os descritores, quais são os conteúdos que estão associados a esses descritores e em qual aula esse descritor é trabalhado, de todas as séries, né? No caso do ensino fundamental, do 6º ao 9º ano, para o componente que é, por exemplo, cliquei aqui em geografia, que é do ensino médio, 1ª, 2ª e 3ª série, né? Aqui tem da 1ª e 2ª série de geografia, né? Então, para que o professor possa usar esse documento como seu material de apoio para a realização dessa atividade, né? Então, que ele vá direto no documento, que ele possa se localizar aqui, selecionar um descritor, né? Então, ele vai identificar o seu componente, qual é a série que ele está planejando essa atividade, qual é o descritor que ele selecionou para essa atividade e quais são os conteúdos previstos para esses descritores. E é aqui que é um exercício importante. Então, eu sou professor de arte, mas eu não meus estudantes não fazem prova Paraná de arte, mas você se aproxima de linguagens. Então, dá uma olhadinha, quais são os descritores de língua portuguesa? O que a arte pode contribuir a partir desse descritor? Porque ele vai olhar para o descritor enquanto habilidade que precisa ser desenvolvida e vai selecionar os conteúdos que ele pode trabalhar. Então, a ideia aqui, gente, é sempre esse exercício. A partir do descritor, eu, professor de arte, como eu posso trabalhar esse descritor para desenvolver esta habilidade? Qual é o conteúdo que eu consigo trazer para a aula que vai desenvolver essa habilidade no meu estudante? Esse é o exercício. Eu, pedagogo, qual é o meu professor que é ponto de atenção e que vale a pena eu pensar estratégias para um acompanhamento de hora-atividade, para sentar junto com esse professor, no intuito de que ele possa planejar uma atividade com foco nos descritores do seu componente. Aí é que o documento traz algumas estratégias, né, que ele vai identificar qual é a metodologia que ele vai usar para essa atividade. Se nenhuma delas estiverem elencadas, é que ele vai descrever qual é. E eu gosto muito sempre de dizer, aula expositiva e dialogada também é uma estratégia que, quando bem conduzida, é muito propositiva. Tá? Então, às vezes a gente entra nesse movimento de metodologia ativa, como que se eu não trazer uma aula de conversa, dialogada com o meu estudante, que instiga, que pergunta, não pudesse ser feita, e pode sim. Tá? E aqui é o planejamento da atividade em si, né? Descreva em detalhes como você vai realizar essa atividade. Então, esse é o exercício, gente, que o professor possa planejar uma atividade, mais olhando para os descritores da Prova Paraná, 3ª edição, que ele selecione esse descritor, que ele identifique qual é o conteúdo que ele irá trabalhar, como ele vai fazer isso e que ele planeje essa atividade. Qual é o desafio? Que não seja só uma tarefa, uma atividade realizada para a reunião dos formadores, mas que ele vai fazer isso, que ele vai aproveitar o tempo para planejar a sua aula, que ele vai dar na próxima semana, que ele vai dar na sequência, que ele possa fazer esse exercício no sentido de, vou usar esse tempo de forma propositiva para planejar, pensando nos descritores e como eu vou potencializar a aprendizagem do meu estudante, né? Por que não, de repente, ele vai propor uma atividade onde ele vai trazer questões no modelo da Prova Paraná para que esse estudante tenha contato com isso, para que ele possa fazer esse exercício. E está tudo bem, acho que essa é a ideia. Tranquilo, gente? Então, aqui nós temos esse momento, então, de planejamento de uma atividade, aonde o professor, ele vai para aquilo que ele faz, para a sua prática, mas direcionando o seu olhar, então, para os descritores da 3ª edição Prova Paraná. Lá nas notas da apresentação também vocês têm as orientações de como conduzir isso para quem está fora de sala de aula, que independente de que eu sou alguém que estou no núcleo, estou na SED, eu preciso entender quais são os descritores da Prova Paraná, como o meu trabalho pode contribuir para isso, porque, no final, o meu foco de trabalho é sempre a aprendizagem dos meus estudantes. Aí nós temos, na sequência, um momento de compartilhamento, esse é sempre um momento muito rico, que vocês sempre valorizem muito esse momento,
né, do compartilhamento, que vocês possam chamar 2 ou 3 cursistas, né, que eles possam trazer qual foi o descritor que eles selecionaram, né, a partir do seu componente curricular, qual foi a estratégia que eles escolheram e como eles pensam em planejaram a atividade que será desenvolvida com os estudantes. Então, mais do que garantir o tempo do em ação, de que eles façam esse planejamento, é garantir esse momento de compartilhamento, gente, que eles possam trazer aquilo que eles planejaram, porque às vezes aquilo que eu compartilho joga a luz para o outro, né? Às vezes o outro colega, ele fez o seu planejamento, mas ele ainda estava inseguro, ou ainda não teve uma ideia, mas quando ele ouve o colega compartilhando, ele pensa, nossa, essa ideia é bacana, eu posso adaptar para a minha turma, eu posso fazer dessa forma. Por isso que esse momento ele é tão importante nas reuniões, que é o momento que vocês dão a voz para os seus cursistas, mas mais do que isso, é uma forma de compartilhar, de troca de experiências, de troca de ideias, para enriquecer a nossa prática. Como eu falei para vocês no começo, a gente não vem para o final da reunião aqui nesse momento. Então, é bem importante, né, que quando vocês forem planejar essa reunião, vocês lembrem que nós ainda temos um segundo momento de caminhada, que é olhar para o SAEB. Então, olha só, você sabia? Em agosto de 2024, foram divulgados os resultados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, que é o IDEB. Nossa rede melhorou em todos os níveis e modalidades. Então, a gente tem aqui, ó, no ensino fundamental, séries iniciais. Então, a gente tem aqui, ó, como estava o IDEB em 2021, para quanto foi em 2023, nas séries iniciais, nas séries finais, né, de 6º ao 9º ano, e aqui a gente tem os resultados da rede, tá? E no ensino médio, de 4,6 para 4,7. Então, é importante a gente olhar para isso, primeiro, que houve um avanço, quando nós falamos de IDEB, lá nas notas da apresentação deste slide, vocês têm algumas informações que é importante também que vocês tragam. Então, o objetivo desse slide é apresentar, num primeiro olhar, um panorama geral, né, que houve avanço, né, houveram avanços em relação ao IDEB, de 2021 para 2023. Mas é importante que vocês destaquem na sua fala, gente, essa análise comparativa, tá? E aí eu trago, no slide, vem alguns elementos que vão ajudar vocês em relação a esses dados. Então, que nós tivemos o melhor desempenho no IDEB nos anos iniciais do ensino fundamental, numa parceria, né, porque normalmente na rede, o ensino, as séries iniciais são os municípios que têm a responsabilidade, mas foi estabelecida uma parceria, né, com a rede estadual, a partir do Educa Juntos, e aí foi um avanço muito significativo, né, então nós tivemos também o melhor desempenho nos anos finais e no ensino médio, nós tivemos a maior nota de proficiência em língua portuguesa no ensino médio, tivemos avanços na nota de todas as etapas e avançamos em todos os indicadores. Nossos estudantes do 9º ano estão no nível 4 em uma escala que vai até 9 em matemática. Nossos estudantes do 9º ano estão no nível 4 em uma escala que vai até 8 em língua portuguesa. Na 3ª série em matemática, e aí é o nosso ponto de atenção, os nossos estudantes estão no nível 3 em uma escala que vai até 10, e em língua portuguesa no nível 3 em uma escala que vai até 8. Tá? Então, a gente olha, melhoramos, mas vamos olhar no detalhe essa melhora. E o nosso ponto de atenção é a proficiência, é nós avançarmos na proficiência dos nossos estudantes. Então, todas essas informações que eu vim trazendo aqui para vocês, elas estão nas notas da apresentação. Aí, na sequência, no slide seguinte, é importante que a gente entenda, e aqui, tanto, né, é um material que a gente está trazendo para vocês, que é fruto do trabalho, lá no nosso departamento, em especial da Suzy, do Renan, do Marcelo, que se debruçaram em olhar no detalhe essas informações, para a gente poder conversar. Então, os dados do IDEB, eles são resultado, gente, da nota de aprendizado, proficiência, multiplicada pelo fluxo escolar, que é a frequência. E nem todo professor tem esse conhecimento, tá? Então, é importante trazer isso, que o SAEB é uma das etapas do IDEB, né? Então, o IDEB, que é o índice, ele é composto por 2 elementos. O resultado da prova SAEB, que é
é a nota de aprendizado, proficiência, mas multiplicado pelo fluxo. E aqui, o que é o aprendizado, né? Já lhe dou a palavra, Rosemília. Quando a gente fala de aprendizado, é que a gente tem uma referência, por exemplo, né, da rede 5,46, é o quê? É o resultado da nota em língua portuguesa, na prova SAEB, mais a nota em matemática, dividido por 2. Esse resultado aqui me dá a proficiência, que é essa história dos níveis, que já a gente vai ver no detalhe. Quando eu falo de fluxo, eu estou falando da média de aprovação de todas as séries da etapa em um ano específico. Então, o fluxo ele leva em consideração a média de aprovação, a frequência de todas as séries que correspondem à etapa. E mesmo o estudante de 9º ano no ensino fundamental e de 3ª série do ensino médio, quando eles fazem a prova SAEB, o que é avaliado é o conhecimento de etapa e não de série. E aí, isso tudo vai resultar no índice, que é o IDEB. Por favor, Rosemília. Você já falou, mas eu só queria dizer, Cláudia, que eu não recebi bônus porque a minha escola, eles reprovaram bastante alunos. Só que depois, o núcleo pediu para eles fazerem uma nova revisão, e aí aqueles alunos do 3º ano que eles tinham reprovado, eles passaram. Só que daí, eu queria perguntar para a Angelita se ela tem conhecimento, se o Renan sabe, quanto que são colhidas essas informações, porque ocorreu uma reprova, mas mudou, né? Houve depois uma aprovação, só que esses dados já foram para o Ministério e não teve o que fazer. Ficamos sem bônus, viu, Cláudia? Também. Normalmente, Rosemília, esses dados eles são colhidos dentro do ano que vai acontecer a avaliação, ou seja, 2023, então, encerrado o ano letivo de 2023, os dados foram colhidos ao encerrar esse período. Então, ele é do período, é referente ao ano letivo. Então, se essa mudança ela já ocorreu no decorrer do ano de 2024, quando esses dados já haviam sido gerados, e depois foi feita uma modificação, provavelmente o que a nível federal foi o primeiro lançamento, com certeza, né, porque é dentro daquele ano série, sem dúvida nenhuma. E é uma coisa assim, que às vezes o professor, ele não percebe que não é o reprovar só na série que está finalizando, mas é o todo, né, a escola como um todo, é muito complicado isso. E, Rosemília, você trouxe algo muito importante, gente, é aproveitar esse momento de esclarecimento para os cursistas, é que eles possam entender exatamente o que é o IDEB, tá? Que ele não avalia o conteúdo, por exemplo, do estudante do 9º ano, é uma avaliação de etapa, daquilo que foi visto de 6º ao 9º ano, que quando se fala no fluxo, que é a relação de frequência, índices de evasão, aprovação, reprovação, não é só do 9º ano, é do 6º ao 9º ano naquele ano, né? Naquele ano em que está acontecendo a avaliação SAEB, é também levado em consideração o fluxo da escola naquele ano em todas as séries que compõem a etapa, e é daí que virá o resultado, o índice, né, que é o Índice de Desenvolvimento Educacional, que é o IDEB. Então, o SAEB ele é só uma parte do que compõe o IDEB. Então, quando a gente fala de fluxo, isso é muito importante. Falar de aprovação e reprovação dos estudantes é algo muito sério, para além da gente discutir que a gente está decidindo a vida desse estudante, mas o quanto isso impacta nos índices da escola. Por favor, Jaqueline, e depois a Patrícia. Ô, Angelita, essas informações são importantes e, assim, no último estudo de planejamento, a direção aqui da escola apresentou um material, que eu não sei se você tem acesso, mas eu achei bem... ele clareou muito, porque o discurso era assim, então, se a gente passar todo mundo, o IDEB aumenta, não importa a aprendizagem. E ela trouxe alguns exemplos ali, mostrando que uma escola ela tinha uma aprovação maior que a outra, mas a nota da prova do SAEB era menor, então esse cálculo justificava que
não era só a aprovação, que não bastava aprovar. Eu gostaria de mostrar isso para os cursistas. Eu não sei de onde que eles trouxeram esse material, se foi da reunião de diretores, como é que foi, mas eu achei assim bem, ele ficou muito claro, sabe, para esse discurso que às vezes até eu concordava. Então eu achei assim que ficou mais justo, né? Porque a fala é essa, né? A primeira coisa é assim, a gente reprova porque não aprendeu, porque não tem condição para acompanhar a próxima série, daí agora olha aí o que aconteceu, a gente não ganhou o bônus, né? Então vamos aprovar todo mundo, tá? Então desconstruir um pouco esse discurso, embora a gente saiba que é algo muito amplo, né? Essa questão da nota do IDEB, do SAEB, da prova Paraná, que nem você falou assim, é uma avaliação de etapa, mas não é muito comum, eu nem vou dizer não é raro, tá muito comum a gente ter a comunicação dos colegas cursistas, e aqui na escola também, da gente receber alunos de 6º ano que não são alfabetizados. Então, assim, é complicado, né? Então, a gente está aí tentando fazer, e eu acho que o que mais prejudica o nosso trabalho aqui na ideia da avaliação para a aprendizagem é que os resultados de avaliação, eles são... Essa ideia a gente tinha que trabalhar de um modo geral, da avaliação para a aprendizagem. É que ainda, acho que até eu já falei isso aqui, vou ser repetitiva, mas assim, os resultados de avaliação, de IDEB, de prova Paraná, eles acabam sendo utilizados por algumas esferas dentro da escola como punitivo, como crítica, como se a gente não estivesse fazendo o nosso trabalho. E o professor está fazendo o seu trabalho, né? Nós aqui, formadores, somos prova disso, porque os nossos cursistas, eles trazem coisas incríveis, né? De um modo geral, eu acredito assim que é menos de 1% o número de cursista que você vê que é aquele professor que, infelizmente, né, está a passeio. Mas a maioria, a grande maioria esmagadora, são gente muito comprometida com a educação. Então, assim, eu vejo assim que é um percurso, é um caminho longo da gente desconstruir essa ideia da prova como punitiva, porque a gente fala para ela não ser punitiva para o estudante, mas ela está sendo punitiva para professores em alguns casos. Isso é muito doloroso, né? E isso é um fato, né, Jaqueline? E aí desconstruir isso na medida que, quando é olhado para o trabalho do professor, ele vem nesse sentido, não é algo fácil, né? Porque eu tenho que desconstruir isso frente à minha relação com o processo de aprendizagem do meu estudante, mas quando é avaliado a minha forma de ensinar, ela vem nessa característica de ser punitiva, né? E realmente não é algo fácil. Eu vou avançar aqui na nossa conversa, Jaque, mas o que você trouxe na sua pergunta tem a ver com a forma como é feita a avaliação do SAEB, que ela usa o que nós chamamos de teoria de resposta ao item, que é diferente de você avaliar só por erros e acertos das questões. Mas a gente vai avançar um pouquinho, já eu vou trazer você, Renan, para essa conversa, porque eu acho que você tem mais condições de trazer um esclarecimento para o questionamento da Jaque, que eu acho que é bem importante. Mas antes eu quero ouvir você, Patrícia, por favor. Oi, gente, tudo bem? Então, eu ia tratar do que a Jaque trouxe, né? Acho que vou me repetir. Não, Mas tem a ver mesmo com isso. Uma coisa que eu tenho feito e a gente sente, e os professores sentiam, e esse ano eles vão sentir mais ainda essa questão da meritocracia, do ranqueamento que acabou acontecendo, e a gente debate fortemente isso, né? Mas é uma dimensão dessa política, né? Do incentivo, mas aí, de alguma forma, todo incentivo ele molda, né? Porque eu te incentivo a tal processo, eu te incentivo a tal resultado, e isso molda o caminho, muitas vezes. Então, essa é uma relação. Uma coisa que eu notei também, pessoas muito críticas à meritocracia, agora desesperadas nos meus grupos, né? Eu sou crítico a essa política, mas agora eu quero me adequar de qualquer jeito, até por não acharem justo, né? Porque trabalham tal e qual, e aí depende das comunidades em que a gente está inserido, de uma questão de contexto local que não é tão simples. Mas uma
coisa que é importante a gente pensar é que, assim, os professores denunciam repetidamente, né, dentro dessa jornada 1 como um todo, eles, em algumas turmas, são mais críticas, eles falam: "Ah, a gente é meio que obrigado a aprovar, tem uma pressão em cima da direção, né, pelo uso das plataformas, pela aprovação, por bons índices e tal". Mas quando a gente vai para esse cálculo, aqui também a gente demonstra que sim, 50% está relacionado a fluxo, né, mas em algum momento vai aparecer que não pode haver uma grande discrepância entre o movimento de aprovação e de aprendizagem, né. Eu acho que este ano, enquanto CED, pela primeira vez, na formação, explicitamente apareceu, dizendo não, não é para treinar para a prova Paraná, né, a gente não quer só uma conformação curricular, não é para passar de qualquer jeito as pessoas e tal. Hoje, do ponto de vista pedagógico, tem se assumido que se busca qualidade, né, do ponto de vista de outras esferas da nossa organização pública aí, a gente ainda tem outros discursos, né, que também atravessam, mas eu acho que a gente pode trazer como demanda essa, né, gente, não adianta, é aprendizagem, é foco. Então a nossa grande demanda é engajar para a aprendizagem o tempo todo, para ajudar a pensar tudo isso, né. Então era isso que eu ia falar, acho que a Claudinha já trouxe ali também na fala dela, os mesmos argumentos que a gente escuta e aí eles vão embora, né, na conversa. Obrigada, Patrícia. E é sobre isso, né, gente? O quanto é importante o professor também entender esse movimento, né? Porque a gente fala tanto, e como você diz, Patrícia, mesmo que nós tenhamos uma gestão que claramente é uma gestão que olha para resultado, mas esse resultado ele não vem do nada, né? O resultado ele surge de muito esforço, de muito trabalho em prol do quê? De engajar o estudante para estar na escola, a frequência desse estudante, mas uma vez na escola, precisa ser garantido a ele a aprendizagem. E é nesse movimento que nós somos responsáveis e trazemos o nosso aluno para a corresponsabilidade, que é da aprendizagem. Eu acabei de colocar no chat para vocês o link. Então, olha lá, cursista, você conhece os resultados de sua escola? Vamos aprender como acessá-los. A ideia aqui é que vocês possam, com os seus cursistas, disponibilizar o link no chat, assim como eu fiz para vocês, e que a gente vai acessar e vai olhar para a nossa escola. Então, eu vou fazendo aqui com vocês para que vocês possam entender esse movimento também. E aí a gente tem, reparem aqui no slide, está menorzinho, mas é só para a gente se localizar, né? Então, em língua portuguesa, qual é o nível que é considerado insuficiente, matemática nível 0 e nível 1, que é considerado insuficiente, em língua portuguesa, em língua em matemática. Aí a gente tem quais são os níveis que equivalem ao nível básico, ao adequado e o avançado. Qual que é o ideal? Que a gente possa, né, desenvolver nossos estudantes em que a grande maioria esteja no nível adequado. E isso, gente, não é fácil, é muito trabalho. Então, eu vou aqui fazendo com vocês, para a gente poder olhar, então, para as nossas escolas e para vocês também, como ação modelar, conseguirem se movimentar também no site, para que vocês possam fazer junto aos seus cursistas. E aí, vocês vão usar, lá na reunião, eu vou usar a escola, que é a minha escola de referência, a escola onde eu estou lotada, para poder fazer esse movimento com vocês, e vocês vão fazer a partir da sua escola. Então, está carregando aqui o site. Então, assim, gente, então como é que vocês vão trabalhar esse momento com o seu cursista? Então, vocês vão compartilhar o link no chat, vão pedir para que eles acessem esse link e venham aqui, ó, acesso público ao boletim da escola, bem aqui, ó, é aqui que a gente vai trabalhar, ó, nesse lugarzinho aqui, ó, acesso público ao boletim da escola, porque todo cidadão tem acesso, pode acessar e se informar sobre as informações em relação à comunidade escolar a qual ele pertence. Então, a gente tem aqui, ó, acesso público à escola, e está só demorando um pouquinho aqui para carregar. Aqui. Aí, olha só, quando ele abre aqui, gente, se você souber
qual é o código do INEP na sua escola, você pode digitar o código aqui e vai direto para a escola. Mas se não souber, não tem problema nenhum, porque daí a gente vem aqui, ó, estado. A gente abre o Paraná, aqui, ó, Paraná. Aí a gente seleciona aqui, ó, o município. Eu, no meu caso, eu vou selecionar o meu município, Curitiba. Aí vocês vão selecionar o município de vocês. Deixa eu localizar aqui, Curitiba. E aqui, ó, dependências administrativas. Ele vai, estadual. E aí ele vai abrir aqui, ó. Eu venho pesquisar. E aí ele vai abrir todas as escolas que são do Paraná, no município de Curitiba, na rede estadual. Então, eu não preciso saber o código da escola. Se eu souber o código, fica mais fácil, né? Aí eu vou localizar a minha escola, é o Colégio Estadual Lúcia Bastos. Digo para vocês que se lá estivesse também, eu também teria ficado, nossa escola também ficou sem um bônus, porque houve uma regressão no IDEB da escola. Então, aqui. Demora mais um pouquinho, mas garante que todo mundo consiga acessar. Mas se a pessoa souber, se o professor souber, se você souber o código do INEP, tá tranquilo, você vai direto nessa ação. Aí, se não, ó, achei minha escola, clico aqui no olhinho, ó, resultado final. E aí ele vai abrir para vocês os dados do SAEB da sua escola. Então, qual que é o exercício aqui, gente? Que vocês possam fazer isso com seus cursistas, que ele possa olhar, né, ó, a minha escola, por que apareceu indisponível aqui para o ensino médio? Porque a nossa escola não é uma escola de ensino médio, é uma escola só de ensino fundamental. Aí eu tenho aqui, ó, o número de estudantes que fizeram a prova, qual era a quantidade de alunos matriculados, a porcentagem de alunos que fizeram a prova. Aí eu tenho aqui, ó, qual foi a média de proficiência? Aqui, ó, língua portuguesa aparece em verdinho, matemática vai aparecer em azul. Ó, então, estou aqui em língua portuguesa, olha que interessante. A minha escola tirou 266,78. Escolas similares, ou seja, escolas que têm as mesmas características que a minha escola, no seu contexto, né, escolar, nas suas características, ela foi um pouquinho melhor, as mesmas escolas tiraram 259. Aí eu tenho aqui, ó, o desempenho da escola nas edições anteriores do SAEB, né, então a escola teve uma queda de 2021 para 2023 na prova SAEB de língua portuguesa. Aí a gente tem aqui, ó, na minha escola, aonde está a maioria dos meus estudantes? Ó, em língua portuguesa, a maioria está no nível 4, sendo que nas escolas similares, ó, também a maioria dos estudantes também estão no nível 4. Comparativo com o estado, ó, a gente pode fazer um comparativo com o estado. E aí a gente tem aqui embaixo, ó, a maioria dos estudantes da minha escola estão no nível 4, mas o que significa estar no nível 4? Aí vocês vão conseguir olhar isso, ó, o que significa estar em cada um desses níveis. Então, o exercício aqui, gente, é que vocês possam agora olhar para a sua escola, identificar aonde estão a maioria dos seus estudantes e olhar o que significa estar nesse lugar. Então, quando eu digo que os estudantes do Colégio Lúcia Bastos estão no nível 4, significa que eles estão dominando todos os níveis anteriores e mais as habilidades que aqui estão. Reparem que quando a gente fala nos níveis, cada nível traz em si verbos que me permitem entender o nível de aprendizagem. Ele é capaz de localizar informações, de identificar finalidade, de reconhecer opiniões. Então, agora, eu vou deixar vocês alguns minutinhos para que vocês possam olhar para a sua escola, fazer a leitura desse mapa, que vocês explorem o site. É esse o exercício que vocês vão fazer na vivência com os seus cursistas. Vocês vão, como ação modular,
modelar, como eu estou fazendo aqui, abrir, mas ir mostrando para eles o que você encontra. Então, os dados de língua portuguesa, o comparativo com outras escolas similares do estado, como estão, olha, eu tenho aqui, ó, no nível 1, no nível 2, aonde estão os meus estudantes, ó, eu não tenho nenhum no nível avançado, lá no nível 8, o que significa estar nesse nível, é eu entender o que meu estudante é capaz de fazer. Quando eu falo do nível em que os estudantes se encontram, é eu entender o que meu aluno é capaz, quais habilidades ele tem desenvolvida frente àqueles conteúdos. E aí, quando eu quero olhar para os dados de matemática, eu venho aqui em matemática e esses dados vão aparecer em azul, mas a mesma dinâmica, ó. Já em matemática, a maioria dos estudantes do Lúcia estão no nível 3. Então, agora eu vou deixar vocês darem só uma exploradinha, mas, ao mesmo tempo, eu vou compartilhar aqui no chat com vocês o link do Queremos Te Ouvir, para que vocês também possam, né, aí na nossa turma do Papo Formativo, também fazer a avaliação da nossa reunião de hoje. Então, a gente já está caminhando para finalizar a nossa reunião, mas é importante que vocês possam explorar um pouquinho, e aí, deixa só eu colocar aqui, ó. Queremos ouvir. O nosso antigo Contribua Conosco, né? Agora ele é um Queremos Te Ouvir. Acabei de colocar aqui para vocês também, para avaliar a nossa reunião. E aí, antes da gente finalizar, eu queria convidar você, Renan, para conversar um pouquinho a partir do que a Jaqueline trouxe, do que foi compartilhado, né, dessa leitura, dessa interpretação que é feita a partir dos dados do SAEB. Eu vou interromper o compartilhamento aqui, para a gente aproveitar os nossos minutos derradeiros do nosso papo formativo, porque o Renan se debruçou muito de pertinho para esses dados, então acredito que você tenha mais elementos, e aí trazendo o seu questionamento, Jaque, e aí eu passo a palavra para você, Renan. Obrigado, Angelita. Eu acho que foi muito rica a discussão aqui, né? Quando a gente fala desse assunto, tem muitas camadas que podem ser exploradas, tanto o que foi dito aqui em relação à equipe gestora da escola, como cobrança, como também da prática do professor, né? E aí eu não sei se a Angelita vai ter nos próximos encontros um pouco mais sobre aquela questão dos níveis, né? Eu acho que você vai colocar, né, mais para o futuro. Teremos. Uhum. Né? Mas eu acho que é mais nesse sentido. Primeiro, o entendimento de como é a nota, porque muito se fala sobre o que é o IDEB, e aí tem aquele professor que fala, esse negócio de nota, esse negócio de valores, aí está longe da sua prática. Né? Ele não consegue entender qual que é o impacto disso. Para mim, não faz sentido a minha escola ser 5 ou ser 4. Não consigo ver, né? E aí, quando a gente vê ali naquele slide que a Angelita mostrou, né, e a Patrícia também falou bem, que a nota do IDEB é uma composição do que foi aprendido, né, o resultado da proficiência da prova do SAEB de português e de matemática, né, com a frequência, com o fluxo. Então, você começa por aí, ela é uma composição de duas coisas, tá? E aí, ok, eu sou professor de química, o meu aluno, o meu estudante, não faz a prova de química, ele faz português e matemática, mas aí vem o nosso repensar. Como que eu trabalho, né, pensando em colaborar para esse estudante fazer essa prova, para ele ser proficiente em conseguir interpretar um gráfico, conseguir interpretar uma tabela, porque é isso que é o proficiente, né, no língua portuguesa e na matemática, né, ele conseguir extrair dados. Então, eu, enquanto professor de química, consigo trabalhar no meu componente esses aspectos para ajudar ele a ser proficiente, para ele conseguir aprender, conseguir ter um bom resultado lá na prova do SAEB. Então, assim, é um assunto que eu acho que merecia talvez um roteiro inteiro para se falar sobre isso, porque, como eu falei, tem muitas camadas que podem ser discutidas sobre isso.
mas eu acho que para levar para o professor nesse primeiro olhar, para, digamos assim, ir quebrando a casca aos poucos, seria esse impacto na minha prática, eu entender que eu preciso, mesmo não sendo do componente, trabalhar com isso, né? E que essa nota final tem sim um peso do que eu faço, da minha ação em sala de aula, seja das atividades formativas, seja também das atividades avaliativas, né? Então, eu acho que foi bem bacana o encontro aí, o tempo, né, Angelita? Todo mundo conseguiu falar, ou pelo menos alguns conseguiram falar um pouquinho, mas eu acho que foi bem produtivo as falas de todos aqui nesses aspectos aí que foram mencionados. Muito bacana. Obrigada, Renan. E assim, gente, o Renan trouxe algo que é bem importante, né? É um primeiro olhar, né? Nesse primeiro momento, a gente vai entender, eu vou olhar para a minha escola, para os dados, vou olhar o que significa um nível, é um primeiro exercício. E depois, o segundo é esse, né? Tá, mas eu não sou portuguesa, eu não sou matemática, eu não trabalho com terceira série ou nono ano, mas você tem responsabilidade também nesse processo, na medida em que você pode contribuir para desenvolver essa habilidade junto ao seu estudante. A Jaqueline até colocou aqui no chat, ó, inferir o sentido de uma palavra ou expressão, todos os componentes podem colaborar com esse descritor, que é da língua portuguesa, mas que permeia os outros componentes. Eu acho que é esse o exercício. E aí, antes da gente finalizar, eu poder entregar vocês para Clarice, por favor, Rosemília. Só não esqueçam, por gentileza, gente, de preencher o formulário que queremos te ouvir, tá bom? Ok, o que eu queria falar com vocês é que o ideal é que os professores pudessem perceber que quando a minha escola tem 0 no nível 1, 0 no nível 2, mas que ela tem uma porcentagem maior para o nível 4, para o nível 5, esse é o interessante. Mas para isso a gente tem que trabalhar bem com esses alunos que estão no nível 0, para que no próximo ano essa porcentagem diminua e que aumente a porcentagem ou do nível 2 ou do nível 3. Aí a nossa nota vai melhorar. E é isso que o professor muitas vezes não entende, né? E trabalhar o aluno que está abaixo do básico é difícil, porque é aquele aluno que é sonolento, é aquele aluno que não gosta de participar nas aulas, e para a gente tentar puxar ele, né? Trazer ele, fazer o engajamento, é bem complicado. E é por isso, né, Rosemília, que todos somos responsáveis por isso. Não cabe só a língua portuguesa e matemática, mas cabe a todos nós, né? Porque esse estudante, ele é nosso, né? Independente das condições com as quais ele chegue para nós, mas uma vez conosco ele é nosso, ele é responsabilidade nossa. E como eu vou fazer? E eu tenho que entender que aquele aluno que está no nível 1, ele não vai dar um salto para o 4. Né? Não vou pular a escada de 2 em 2 degraus, é do 1 para o 2, do 2 para o 3, para que, de fato, essa aprendizagem se consolide. Gente, que encontro riquíssimo, que coisa gostosa, as contribuições, acho que foi muito rico, como disse o Renan, precisávamos de mais tempo, mas já tragam isso para os seus cursistas. É um primeiro olhar, nós vamos ter muitos olhares ainda para esses níveis de aprendizagem, para essa proficiência dos nossos estudantes, e será o nosso grande desafio em 2025, trabalhar a partir desses níveis. Para a gente encerrar e eu entregá-los a Clarice, vamos fazer o nosso print, né? Todo mundo lindo, sorridente, para a gente encerrar esse papo formativo que foi maravilhoso. Que lindeza. Gente, muito obrigada. Recebo o meu abraço, que é virtual, mas é cheio de carinho. Como é bom estar com vocês e o quanto vocês me enriquecem. Uma excelente semana. Fiquem bem. Explorem esse SAEB e qualquer dúvida, a gente ainda tem tempo de conversar no próximo papo formativo, algum elemento que vocês achem importante trazer, viu? Clarice, mas eles são todos seus. Tchau, Angelita, tchau, Renan, muito obrigada, viu? Realmente um encontro de peso. Foi muito bom, né? Também, fiquei muito feliz com o resultado. Tchau, tchau, tudo de bom. Tchau, tchau. Para vocês também, bom trabalho, boa semana.